Vamos abrir as nossas Bíblias na Palavra de Deus, na Epístola de 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 11 ao versículo 17. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17. Irmãos, vocês sabem que nós estamos trabalhando de maneira expositiva na carta de 1 Pedro. Ou seja, cada domingo nós estamos na sequência do texto, avaliando cada dessa mensagem, cada uma das mensagens que o apóstolo colocou aqui, e trazendo sermões, mensagens, para que nós possamos aplicar na nossa vida, na vida da nossa família, no nosso dia a dia. E nas pregações expositivas, eu queria dar alguns conselhos para os irmãos. A primeira é: mantenha a sua Bíblia aberta, porque a intenção é que o sermão seja conduzido pelo texto. A gente não lê o texto simplesmente porque a gente tem que ler o texto bíblico e nós vamos falar de outra coisa que não é o texto. Não, irmãos, nós vamos ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, fique com a sua Bíblia aberta. Segundo, cheque, confira, agora e depois, se o que o pastor está falando é isso mesmo. Se esforcem nisso, irmãos. O pastor está falando, está certo? Deixa eu verificar aqui. Faça isso. E a leitura expositiva, a aplicação, o sermão expositivo ajuda vocês nisso. E façam isso. E qualquer coisa, não tenha medo e receio nenhum. Ô pastor, aquilo que você falou, eu estou entendendo que não é bem assim. Vamos falar? Vamos falar. Né? Então, se preocupe com isso, com que a fidelidade ao texto santo seja aplicada por todos, inclusive pelo pastor que prega. Né? Então, tenha isso como um privilégio que todos nós temos. Né? Nós, como crentes, sacerdócio universal dos crentes, a gente pode ter acesso à palavra de Deus, aprender sobre a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e estar, inclusive, verificando, né, se o ensino que nós estamos recebendo está coerente com a palavra de Deus. Né? Então, esse é um dos privilégios que todos os crentes têm, inclusive os dessa igreja, né, de poder avaliar e ver a coerência do texto que está sendo pregado. Assim diz a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 em diante. Acompanhe atentamente. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Vamos orar? Deus, a sua palavra foi lida diante de nós e ela é suficiente, Deus, para trazer todo tipo de edificação que nós precisamos, Pai. Porque a tua palavra são os ensinamentos, as ordenanças que o Senhor deixou para nós. O que nós pretendemos fazer aqui, Deus, ele seja feito com o poder e a autoridade do teu Espírito Santo, Deus. Que o Senhor nos guie em todo momento, no meu falar e no ouvir dos meus irmãos, que os nossos corações estejam preparados, férteis, para receber a tua palavra, que o Senhor nos alimente nessa noite, Deus, que o Senhor alimente a nossa alma, o nosso ser, para que, como peregrinos que nós somos, nós possamos andar na nossa história de maneira honrosa ao Evangelho do Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, faça isso por nós, é a minha oração em nome do Senhor Jesus, amém e amém.
Essa carta foi escrita no primeiro século. Ali nós estamos próximo ao ano 60. Né? É onde, provavelmente, o contexto dessa carta foi escrito. Quase meio século depois que essa carta foi escrita, um governador da região que hoje nós conhecemos como a Turquia, uma parte da Turquia, escreveu uma carta ao imperador romano da época, que era Trajano. E aqui eu queria ler alguns trechos dessa carta. Então, é uma carta escrita meio século depois dessa carta que Pedro escreveu àquela igreja. Mas agora são autoridades romanas, uma autoridade que é um governador, escrevendo para o imperador. E assim diz a palavra já ia falar a palavra de Deus, né? Estou lendo uma carta de governador, de ímpio, pagão, né? Então esqueço que eu ia falar aqui, né? E assim diz essa carta, escrita por Plínio. Meu senhor, tenham como costume fazer chegar a ti todas aquelas dúvidas que me acometem no cumprimento de meu cargo. Quem melhor, na verdade, para conduzir minhas hesitações por um bom caminho ou instruir-me em minha ignorância? Nunca participei em Roma de nenhum processo contra os cristãos. Desconheço, por isso, qual é o crime do qual os acusam. Quais punições merecem? Qual procedimento deve regular o inquérito e quais limites devem colocar-se a eles? Vai ter mais alguns escritos, eu vou pular e vou para uma outra parte da carta. Perguntei diretamente a eles se são cristãos. Ao responder-me que sim, perguntei-lhes uma segunda vez e até uma terceira vez, advertindo-lhes que o reconhecimento de algo assim expressaria a morte. Aos que mantiveram sua declaração, ordenei que os executassem. A razão disso foi que não me cabia dúvida de que, qualquer que fosse a natureza do crime que confessavam, certamente este fanatismo e esta obstinação intransigente merecia a morte. Vem mais alguns escritos, a gente não vai ter tempo de ler tudo, eu vou para um outro pedaço. Houve entre eles quem assegurou, além disso, que toda a sua culpa, ou melhor, todo o seu erro, consistiu tão somente em reunir-se regularmente em certo dia, antes do nascer do sol, entoar alternadamente entre os presentes um hino em honra de Cristo, como se de um Deus se tratasse, e comprometer-se, mediante juramento, a não perpetuar alguns tipos de crimes, como se comenta, a não cometer furto, nem roubo com violência, nem adultério, e a não faltar com a palavra dada, e a não se negar a restituir um depósito quando chamados a pagar. E aqui vem mais alguns textos para que ele finalize a carta. É a carta de governantes do segundo século, sendo trocadas. Primeiro mostrando que o governador estava aplicando a lei a um determinado grupo de pessoas, que eram denominados cristãos, e que ele mesmo não entendia qual era o crime que essas pessoas tinham, a não ser dizer que eram cristãs. E por esse fato, ele perguntava uma, duas ou até 3 vezes a algumas pessoas se elas eram verdadeiramente cristãs. Não havendo nenhum outro crime, esses que confirmavam que eram cristãos eram executados pelo governador da Turquia, governador romano. Por fim, a outra parte que eu li, diz que o crime desses tais cristãos eram se reunir regularmente antes do nascer do sol, aqui falando do domingo, entoar alternadamente, Nanato, hinos de honra a Cristo, e que Plínio achava que era, parece que eles acham que esse Cristo é um Deus, e a comprometer-se em juramento a não roubar, a não exercer violência,
a não adulterar, a não faltar com a sua palavra uma vez dita, e a não se negar a restituir um depósito quando eram chamados a pagar, inclusive impostos. Esse foi o crime, ou esse era o erro que os cristãos cometiam. Serem zelosos com a sua vida. Serem zelosos com a sua vida. Irmãos, eu já disse aqui que o contexto dessa carta de 1 Pedro é um contexto de perseguição, não de perseguição extrema, como já seria visto no século II, ou no ano 70 do século I, em alguns outros momentos da história, século I, século II, século III. Momentos de intensa perseguição. Não é o cenário deste período em que a carta foi escrita, mas já existia uma perseguição aos cristãos. E uma das partes da perseguição vinha especialmente dos governantes. Não só dos governantes. Às vezes parentes próximos, familiares próximos, vizinhos próximos também perseguiam aqueles que estavam rendendo a fé cristã. E é para esses que Pedro está escrevendo essa carta. E nós vimos até aqui, irmãos, até no capítulo 2, no versículo 10, uma belíssima exposição da doutrina cristã no que tange a salvação e quem nós somos como povo de Deus. Nós vimos como Deus nos resgatou, como Deus nos regenerou para uma nova vida, como Deus nos deu uma herança que não se perde, que não se corrói, que não envelhece. Essa é a herança que está guardada a cada um de nós. Pedro falou que nós, como povo de Deus, e foi isso a última aplicação que nós tivemos no domingo passado, como povo de Deus, Cristo é o fundamento, a pedra angular, e nós somos pequenas pedras que estão sendo montadas nesse grande edifício e belo edifício que é chamado a Igreja de Cristo Jesus. E concluindo toda essa parte de doutrina muito bonita que Pedro está falando, ele fala que, está aqui no versículo 9 do capítulo 2, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que tem um objetivo, tem um fim, de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu lembro-me que no primeiro sermão, eu disse um pouco do contexto, por que veio a perseguição? Porque a luz incomoda, irmãos, mas incomoda muito. Eu usei a ilustração de quando o quarto está escuro, e às vezes a gente está com sono e está dormindo ali no escurinho daquele quarto, está tão bom, e às vezes a janela se abre e uma luz repentina toma o quarto, a gente tende a ficar ofendido por aquela luz mesmo, a querer não abrir os olhos, porque isso é até natural do nosso organismo. A luz, ela vai incomodando diante da grande escuridão que estava ali, a gente no escurinho do quarto, né? E a luz incomoda. E era isso, mais ou menos, o reflexo que o cristianismo estava fazendo no primeiro e no segundo século. Eram séculos de escuridão. E quando a luz brilha e começa a brilhar forte, ela começa a incomodar mesmo. E essa luz está passando agora a ser perseguida. Só que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, antes de falar como esses irmãos iriam enfrentar a perseguição, a primeira coisa que ele pontua é: quem vocês são? Vocês são um povo de Deus. Vocês até não mereciam ser o povo de Deus, como nós não merecíamos ser o povo de Deus, mas Deus nos fez seu povo, e seu povo amado. E amado desde quando? Desde a eternidade. Foi assim que Pedro começou a sua carta. E aí o versículo 10 do capítulo 2 diz assim: vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aqui a ideia, ele vai ainda falar de coisas doutrinárias, mas ele fecha a perspectiva mais intensamente doutrinária e vai passar para algumas questões práticas. E é por isso que no versículo 11 a gente tem uma guinada na carta, agora com questões práticas. E ele diz assim: amados, versículo 11, né? É interessante muito a proximidade e o carinho que Pedro está expressando por aqueles irmãos, né? Por aquela igreja. Ele no começo, que se dirige como
apóstolo do Senhor Jesus Cristo, colocando inclusive a sua autoridade ali, não com soberba, mas mostrar que existe uma autoridade instituída por Cristo, que está acompanhando e ensinando e instruindo aquela igreja. O apóstolo Pedro agora chama aqueles irmãos de amados. Amados, eu exorto vocês. Ou seja, é alguém carinhoso, que ama, assim como o pai e uma mãe amam os seus filhos e vai exortar os seus filhos com muito cuidado, com muito carinho. É isso que Pedro faz agora. Amados, estou exortando vocês, vocês que são peregrinos e forasteiros. A ideia da tradução de peregrinos e forasteiros é estranhos. Ou seja, vocês que são estranhos a esse mundo. Então, todo cristão é estranho a este mundo mesmo. Nós somos pessoas estranhas. Somos peregrinos, forasteiros nessa história, nessa vida que nós temos aqui na terra. Ele fala assim: eu exorto vocês a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A primeira coisa que Pedro está falando é porque ele acabou de trazer uma doutrina falando que nós somos nação santa. Ideia de separado. Povo de propriedade exclusiva de Deus, que tem o objetivo de proclamar as virtudes de Deus, do próprio Deus, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E a primeira exortação de Pedro é: vos abstenham das paixões carnais. Talvez uma leitura primeira desse texto, a gente vai entender que talvez estejam falando daquelas paixões ou daqueles pecados de conotações sexuais. Mas não é somente isso que está aqui tratando. Eu queria, se você pudesse, deixando aí marcado esse momento, esse aqui na Bíblia que nós vamos voltar, mas lá em Gálatas 5, 19, um texto que muitos de nós conhecemos, traz a lista, ou uma lista, de algumas dessas paixões carnais, em que agora o apóstolo Paulo, não o apóstolo Pedro, mas o apóstolo Paulo, expressa aqui, nos versículos 19, porque ela está falando nos abstermos das nossas desejos, das nossas paixões carnais. E quais são esses? Aqui em Gálatas 5, o apóstolo Paulo nos ajuda a compreender um pouco mais. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, de fato, tem aqueles pecados de conotação sexual. Veja só: prostituição, impureza, lascívia, todos aqueles ligados à área da sexualidade, né? Idolatria, feitiçarias, ou seja, pecados também ligados até à prática espiritual. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. 7 pecados relacionados à nossa conduta social, ao outro, ao que eu faço com o outro. Continua essa lista de paixões da carne: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, pecados internos que mostram a nossa falta de controle, né? Bebedices, desculpa, eu esqueci invejas aqui, é 8 lá, porque inveja tem a ver com a nossa relação social, né? Mas aqui bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por que não herdarão? Porque a salvação é pelas obras? Não é isso que Paulo está querendo falar. Não vai herdar o reino de Deus os que tais coisas praticam, porque os que são filhos de Deus não praticam isso. Não praticam isso. Não é conduta de peregrinos e forasteiros do quais nós somos. Crente não pratica essas coisas. E aí, voltando lá para a carta de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11, a exortação de Pedro está falando dessa essa amplidão aqui de todos esses pecados, que nós, como os forasteiros, devemos nos abster dessas paixões carnais. Ou seja, a gente não pode deixar que o pecado da nossa carne, e que são variados e múltiplos, e que alcança tantas áreas da nossa vida, né?
as nossas áreas relacionais, os nossos relacionamentos, seja na família, seja com a sociedade de uma maneira geral, aqueles pecados sexuais que tentam dominar a nossa mente e o nosso corpo, aqueles pecados também de vícios, né, que podem ser muito claramente vistos com relação a como a gente come, como a gente bebe. A gente às vezes acha que vício é só cigarro, essas coisas, né? Às vezes a gente é viciado em comer muito. Vícios. Tudo isso é o pecado, é a natureza do pecado tentando dominar o nosso ser. E Pedro está falando, os filhos de Deus, o povo de Deus, não dá espaço para essas paixões carnais. Não dá espaço. É uma briga constante. Pedro está falando de santificação, de vida santa, que um povo santo deve viver. E veja só, é fácil? Não é não. Tanto que Pedro está falando que fazem guerra contra a alma. Todo dia, irmãos, que um crente acorda, tem um inimigo batendo na porta dele para ver como que ele vai pecar hoje. Todo dia. É uma guerra que é travada no centro do nosso coração, no centro da nossa mente, no centro da nossa alma, em tentar desvirtuar o povo de Deus. E essa guerra é travada por inimigos ferozes. Satanás é o primeiro deles. O segundo inimigo é o próprio mundo. E o terceiro inimigo é a nossa carne mesmo, o nosso pecado. Então, esses inimigos, todo dia, estão batendo na porta, falando assim, cheguei. Hoje tem briga, hoje tem guerra. E nós temos que guerrear contra esses inimigos, porque senão eles tomam espaço. E nós, como povo de Deus, não podemos deixar isso acontecer. Porque Pedro vai pedir para que a gente mantenha, versículo 12, exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios. Para que as pessoas possam olhar para nós e falar assim, esse povo é diferente. E o povo crente tem que ser diferente mesmo. Veja só, nós, irmãos, temos um linguajar que é próprio. Não aquele linguajar meio evangeliquez do Brasil, né? Que às vezes só vai falando assim, ô glória, ô varão, ô manto, né? O André poderia depois nos ajudar com uma lista mais extensa, né? Desses jargões que nós temos no nosso meio evangélico. Não propriamente isso, não que tenha problema nisso, né? Mas crente, não sai palavra torpe da boca dele, né? Crente tem uma conduta de falar e uma forma de expressar, porque tem muita gente que fala bonito, mas bate pesado. A gente tem uma forma de expressar, palavras que saem da nossa boca que são adequadas ao povo de Deus. Nós temos roupas que nós vestimos que são adequadas ao povo de Deus. Nós temos uma forma de trabalhar que é adequada ao povo de Deus. O crente, ele é diferente sim, em vários aspectos, e ele deve ser diferente sim, porque nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente não se confunde com o mundo. Nós somos forasteiros e peregrinos. Qual que é a ideia aqui? Estranhos. A gente parece meio estranho mesmo. É assim que vocês educam seus filhos? É assim que nós educamos nossos filhos. Mas isso não é muito adequado aos nossos tempos. Aí a gente é meio extraterrestre mesmo. Não, nós somos atemporais. Nós vivemos a palavra de Deus, ela não tem tempo, não. Ela não foi colocada com as medidas. Nós somos isso mesmo. Nós somos estranhos. Povo estranho, né? É povo estranho mesmo. Forasteiros e peregrinos. Não se confunde. Essa que é a ideia de forasteiro e peregrino. Irmão, se chegar um europeu aqui, um nórdico, da Islândia, da Finlândia, e sentar aqui no nosso meio, todo mundo vai saber que esse sujeito não é daqui. A gente fala assim, não, isso aí é estrangeiro. Nota na hora, fisicamente você já bate e ouve assim. Não, isso aí não é dos nossos, né? O crente é mais ou menos assim. É aquela coisa de bater o olho, de ver e fazer, não, opa, isso aí não é dos nossos, não. Não somos mesmo, não. Somos o povo de Deus. E por isso, nós lutamos, agora, contra coisas que ferem a lei de Deus. Veja só, voltando para a carta de Plínio aqui, escrita a Trajano. A única coisa que Plínio registrou numa carta, esse povo
está se reunindo antes do sol nascer, eles estão cantando o hino a um tal de Cristo, e eles estão fazendo o juramento entre eles que eles não vão roubar, que eles não vão usar de violência, que eles não vão adulterar e que eles vão pagar os impostos. Eles estão fazendo isso. Isso é meio estranho, não é não? Isso é estranho. E para o mundo, cada vez mais, isso vai se tornar estranho. E Pedro, no versículo 12, está falando, nosso procedimento tem que ser exemplar. E ele fala o motivo. Para quê? Versículo 12. Naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, porque vão falar, pode falar de todo mundo, né, irmãos? A gente fala de tudo, a gente mesmo muitas vezes está nas rodinhas de conversa, nós estamos falando mal de tudo, né? A gente tem uma brincadeira com um grupo de amigos lá no serviço, lá, às vezes a gente está numa rodinha ali, só conversando mesmo, né? Aí está chegando uma pessoa assim, o que vocês estão falando? Não, una aqui com a gente, que com certeza a gente está falando mal de alguém, né? A gente vai dizendo, todo tempo as pessoas estão... a gente sabe que, geralmente, numa rodinha de homem, fala assim, mas a gente não está falando mal de ninguém. A rodinha de mulheres, né, geralmente está ali, elas estão assim, mas o que vocês estão fazendo? Não estou falando nada, não. Aí, geralmente, está falando mal de alguém, né? É mais ou menos assim que funcionam as rodinhas de homem e de mulher, né? O homem, se falar assim, não, nós estamos falando mal de fulano de tal, pode saber que aquela rodinha de homem está elogiando o cara, tá falando, não, mas ele é amigo demais. Aquilo é gente boa, né? Vai ser mais ou menos assim. Mas, irmãos, vão falar mal. Vivendo bem, vivendo mal, vão falar mal. É assim. E do povo de Deus vão falar mal. E, irmãos, a igreja de Cristo é uma vitrine que está com o vidro bem limpo e as pessoas estão olhando e estão esperando só um escorregar nosso para que possam falar mal de nós. Vocês acham que é fácil lá na empresa lá? Alguns que sabem assim, ele é pastor. Aí fica só esperando ali o pastor fazer alguma coisa. Olha, Manel, não é pastor? Irmãos, apesar de ser pastor, mas isso serve para todo mundo que é crente, está no seu trabalho, na sua empresa, vocês estão vendo, eles estão de olho na gente. Em algum momento vão falar mal. Só que Pedro está falando que vocês mantendo exemplar o procedimento de vocês, e aqui a ideia de exemplar não é perfeito. Porque nós não somos perfeitos. Nós falhamos. Nós vamos errar. Em algum momento, com todo mundo que está próximo de nós. Mas, veja só, tem uma luta que nós estamos empenhados em ganhá-la, que é contra as nossas paixões. Nós vamos nos empenhar. E aí, mantendo exemplar o vosso procedimento, naquilo que falam mal de vocês, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqui tem uma dificuldade um pouco de entender o que é esse dia da visitação. Eu acredito, e o que eu acho mais coerente dentro do texto, que o dia da visitação é aquele dia em que Deus visita as pessoas, seja para salvar, ou seja, para julgá-las. É quando muitas pessoas, nesse dia da visitação, entregam sua vida a Cristo Jesus. Ou, num determinado dia, que essas pessoas são impactadas pelo Evangelho. E Pedro está nos exortando a gente manter um compromisso sério com a nossa vida santa, porque algumas pessoas próximas de nós, quando forem impactadas com o Evangelho, vão se lembrar de nós. É assim que meu irmão, é assim que fulano de tal vive. É assim. Ele me abençoou tanto sendo assim, ele me falou sobre isso, ele está me instruindo sobre isso, ele vive assim. O que o Pedro está falando é, e como que isso já, muitas vezes a gente já escutou testemunho de pessoas falando, né? Fulano de tal, ele agiu de tal forma, ele deu um testemunho tão fiel de Cristo Jesus, que ele me levou a Cristo. Talvez esse é o contexto que Pedro está falando. A gente manter de tal forma um procedimento que as pessoas, quando visitadas pelo Espírito Santo e renderem sua vida a Cristo, vão glorificar a Deus pelas nossas vidas. Senhor Deus, obrigado porque você colocou tanta gente crente na minha frente, eu era tão cego, hoje eu posso ver a beleza da conduta daqueles irmãos, e glória a Deus por isso. A glória é toda de Deus, né? Mas glória a Deus pela vida de Beltrano, de Ciclano, glória a Deus pela vida do Fabinho, do Rubinho, do Vitor, da Vanderleia, glória a Deus por essas vidas, que mostraram um caminho de salvação a tantos perdidos. Deus é glorificado com a nossa vida santa, irmãos. A gente não pode querer menos do que isso. Externar a glória de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus pela conduta da nossa vida. E agora, a partir do versículo 13,
Pedro vai entrar em vários ensinamentos, a gente só vai ver só mais um deles aqui, de qual é o padrão de vida do crente. E o padrão de vida do crente tem um modelo, não tem? Qual é o modelo da vida do crente? Qual pessoa que nós temos como modelo? Jesus Cristo. E o que Cristo fez em sua jornada aqui na história, quando ele foi forasteiro e peregrino na história, ele se sujeitou a várias coisas. Ele se sujeitou a várias coisas. Então, para os filhos dele, para os filhos de Deus, aqueles que creem em Cristo Jesus, o caminho não é diferente. O caminho da forma como nós vivemos, como o peregrino e forasteiro Cristo Jesus viveu aqui na história, é a mesma. É um caminho de sujeição. Em vários níveis, em vários relacionamentos. E o primeiro, e é o único que nós vamos ver aqui nessa noite, é com relação às autoridades civis. Diz assim o versículo 13: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Ou seja, o crente, espelhando a submissão e a sujeição que Cristo passou, nós também estaremos sujeitos e submissos a algumas coisas. E uma delas é sujeição a toda instituição humana, quer seja o rei, quer seja os governadores, as autoridades instituídas. E por que Pedro faz questão de falar que nós devemos nos sujeitar por causa do Senhor? Porque lá em Romanos, no capítulo 13, nós vamos ver Paulo ensinando que toda autoridade foi instituída por quem? Por Deus. Não tem nenhuma autoridade na terra, em nenhum momento da história, que essa autoridade derivou da própria pessoa. Deus é quem institui toda autoridade. Toda autoridade na terra, irmãos, ela é delegada por Deus. Ela só existe porque Deus delegou. Não existe nenhuma autoridade, ninguém que pôde se levantar espontaneamente, por mais que alguns creem assim, levantou espontaneamente e falou assim: eu sou o rei. Eu falo isso porque muitas vezes na história se levantou pessoas falando assim: eu sou o rei, e está achando que ela, de maneira autônoma, tem toda a autoridade. Não tem. Toda a autoridade, só quem tem é Deus. E Deus, pelo seu propósito eterno, ele compartilha a sua autoridade, inclusive aquelas que nos regem. Pedro está num contexto em que autoridades romanas estão começando a infligir sobre o povo de Deus perseguição. A coisa não estava fácil. Na verdade, não era fácil para ninguém viver aqui. Apesar de nós estamos num período da história que é chamada de Pax Romana, é a ideia da paz romana. O Império Romano, para aquele povo em que eram conquistados e estabelecidos, de certa forma, o Império Romano pôs ordem na casa. E como que pôs ordem na casa? Pelo poder da espada. Colocou ordem na casa. Então, se você desvirtuasse do caminho, a espada passava no pescoço. Era assim. Mas isso trouxe paz. E vejam só, esse modelo, obviamente que existem os exageros, como existia no próprio Império Romano, mas o próprio Deus, e Paulo está falando isso lá na carta aos Romanos, que sobre as autoridades foi dada a elas o que nas mãos da autoridade? A espada mesmo. A espada. Para que pudesse trazer paz, segurança, irmãos. O que traz não é rosa na mão, não. Você acha que para a gente ter um ambiente mais seguro, é só a gente pegar um punhado de rosinha na mão e a gente fazer uma caminhada aqui no bairro aqui, a gente vai ter um bairro mais seguro? Não vai ter não, irmãos. O que traz tranquilidade e paz, num certo sentido, para esse mundo pecador, é os policiais armados ali mesmo.
para quando vierem bandidos e assaltantes, eles puderem combater esse mal diretamente, força com força. Agora, existe alguém que tem essa autoridade, e quem tem essas autoridades, esse poder da força em suas mãos são as autoridades civis. Romanos 13 está falando disso. E Pedro está falando que nós devemos nos submeter a essas autoridades. E aqui ele não está qualificando qual tipo de autoridade, ou seja, a gente só vai se submeter se a autoridade for X ou se for Y. Não, a gente se sujeita às autoridades. Sabendo que existe uma autoridade superior para o crente. Qual que é a autoridade superior? É o próprio Deus, é Cristo. Pedro e os outros apóstolos, quando foram apertados, né? Assim, ó, vocês não vão falar de Jesus Cristo, ó, boquinha fechada. Acabou, não vai mais espalhar o evangelho. O que Pedro fala? Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Só que nós não estamos, temos descartados a ideia da submissão. Pedro está falando muito claro para aquele povo que estava sofrendo uma perseguição lá, assim, sujeitem-se às instituições humanas, o rei, o governador e as pessoas enviadas por ele. Sujeitem-se. Por quê? Bem ou mal, em alguns, como eu disse, sempre há um limite. Sempre há um limite. Mas, ressalvado esses limites, o que traz, irmãos, um certo aspecto da mínima paz e da mínima segurança são as autoridades civis. É assim. No mundo caído, é assim. Então, o cristão, por exemplo, ele não pode ser a favor da anarquia. O que é anarquia? É uma forma de viver sem governo, né? A ideia de, ali, você tem o A, que é uma negação, né? Você não governo. Ou seja, vamos viver, e já teve alguns momentos na história, né, de jovens rebeldes, anárquicos, né, que queriam implantar a anarquia, ou seja, vamos viver sem governo. Ah, é? Coloca no mundo no mundo de pecado como é o nosso, tira todo tipo de governo e vamos ver no que vai dar. Os irmãos vão lembrar que há poucos anos, eu não me lembro exatamente o ano, o que aconteceu lá no Espírito Santo, quando as polícias entraram de greve. Alguns lembram disso? Olha para você ver, só uma parte das autoridades entraram de greve, e o Estado do Espírito Santo quase virou uma anarquia. Uma anarquia. O cristão nunca deve desejar ficar sem governo, apesar de tudo que a gente vê. Apesar de tudo que a gente vê. E Deus não é um Deus anárquico. Deus tem governo, a gente aprende isso, né? O nosso próprio Deus é o governante de todas as terras. E Deus ele vai delegando a sua autoridade. Agora, fiquem tranquilos. O que essas autoridades estão fazendo com aquilo que Deus está delegando, todos eles prestarão conta no tribunal de Deus. Nenhum governador, nenhum governante, nenhum presidente, nenhum rei, nenhum deputado, por mais corrupto que seja, e por mais riqueza que tenha, e vai morrer, às vezes, muito rico e desfrutando dessa riqueza aqui na terra, vai escapar do tribunal de Deus e vai deixar de prestar conta com aquilo que Deus delegou a ele. Ninguém. E punições mais severas serão dadas àqueles que mais tiveram, mais sofrerão no julgamento de Deus. Por isso que existem competências que não são nossas. São do próprio Deus. E Deus há de julgar todos os governantes que são maus. Mas nós devemos nos sujeitar e nós devemos ter o nosso exemplo mesmo diante, inclusive, das autoridades. Porque Pedro está falando aqui, versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, ou seja, continue fazendo, lutando contra os seus pecados, sendo um povo justo, um povo santo, um povo que luta contra esses absurdos que tem na sociedade, e vocês façam todo o tempo a prática do bem, inclusive sujeitando-se às autoridades, para que vocês façam emudecer a ignorância dos insensatos. A ideia é que o nosso testemunho possa tampar ou calar a boca daqueles que falam mal de nós.
O problema está aqui no versículo 16, como livres que sois, não usando todavia a liberdade de pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Aqui a gente entra num tema que é a liberdade cristã, e que infelizmente muitos têm usado do próprio cristianismo, ou dessa falsa liberdade, que assim dizem, para, irmãos, destruir inclusive a imagem da igreja perante a sociedade. A igreja deveria ser o exemplo para a sociedade de uma forma muito clara. E, infelizmente, nós temos falhado. E nós temos falhado como? Pecando em coisas simples mesmo. Pecando nos nossos casamentos, pecando na educação dos nossos filhos, pecando na forma que nós tratamos os nossos vizinhos, pecando na forma como nós trabalhamos questões como impostos que nós devemos pagar, e é uma baita carga tributária que nós temos, mas nós temos que nos sujeitar às instituições, e a gente tem que ir lá e pagar imposto. É muito triste pagar um rio de imposto. Quem tem um negócio aí sabe muito bem do que eu estou falando, mas é assim, nós estamos sujeitos a isso. E às vezes nós estamos dando um péssimo testemunho em várias coisas, nós não devemos agir assim, porque a nossa boa conduta, diz Pedro, em algum momento vai envergonhar aqueles que falam mal de nós. Falam mal de nós. A igreja tem que sempre se preocupar com a sua santidade, diante da liberdade que Cristo nos deu. Nós não fomos livres para viver de qualquer maneira, nós somos livres para viver conforme o povo de Deus. Conforme o povo de Deus. Termina o texto no versículo 17. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Vocês, né? Uma vida que... Os irmãos vão lembrar do fruto da carne que nós lemos lá? 8 dos pecados, eu falei 7, mas 8 pecados têm a ver com aquilo que nós fazemos contra os nossos irmãos, contra os nossos cônjuges, contra os nossos filhos. 8 pecados têm a ver com a forma com que nós nos relacionamos. E Pedro está fechando essa palavra assim: tratem todos com honra, amem os seus irmãos. Ou seja, lutar contra as paixões da nossa carne é lutar contra a inveja que nós temos do nosso irmão, com as mentiras que muitas vezes nós falamos do nosso irmão, dessas divisões que nós criamos. Nós temos que lutar contra isso, porque Pedro fala que nós devemos amar os nossos irmãos. Isso é tratá-los com honra. Honre os irmãos, honre o seu irmão e sua irmã da fé. Com honra, amando eles. Temam a Deus. É para temer o governador? É para temer o presidente da república? É para temer o prefeito da cidade? Não, temor você tem que ter de Deus. Pode ser muito provável que os julgamentos humanos possam nos colocar como culpados. Como, por exemplo, nessa carta que Plínio escreveu a Trajano, incriminando cristãos por serem cristãos mesmo, de verdade, pessoas zelosas com a sua vida. E isso foi imputado como crimes para essas pessoas. Só que Pedro está falando assim, não precisa temer esses homens. Esses homens vão ter que temer a Deus, eles deveriam ter temor a Deus, mas vocês, povo de Deus, temam a Deus. Agora, em temor a Deus, honrem o rei. Honrem o rei. Como nós podemos honrar as autoridades que estão diante de nós? A primeira coisa é sendo bons cidadãos. Todo mundo tem um compromisso com a sociedade, irmãos. Você não pode viver realmente a sua vida de qualquer maneira. Primeiro, porque você é filho de Deus. É isso que Pedro está querendo colocar na nossa mente. Primeiro, você é filho de Deus. Então, você não vai viver de qualquer maneira. Segundo, como filho de Deus, você não pode dar mau testemunho. Você é um bom cidadão mesmo? Você acredita que você está fazendo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, um lugar melhor para se viver? É assim que nós honramos o rei. Discordando, você pode discordar completamente tudo do rei. Seja qual for o presidente, você pode discordar. Mas nós honramos vivendo de tal forma que sejam cidadãos exemplares. Isso aplica-se, irmãos, para o 5º mandamento que nós temos. Lá no 5º mandamento fala de honrar os pais e mães. Aquele mandamento ele tem a ver com autoridade, todo tipo de autoridade, representada ali nos pais e mães. O que é honrar o pai e mãe? Veja só, não é uma obediência cega. Porque se meu pai falar assim, aqui, adore essa imagem, eu posso falar com meu pai assim, pai, eu não vou te obedecer. Eu não vou te obedecer.
porque isso é desonrar o meu Deus. Eu não posso te obedecer. Então veja só, honra não é diretamente obediência, apesar que a obediência está ligada à honra, em muitos aspectos, mas honrar não é diretamente obedecer, ou seja, não é uma obediência cega às autoridades, mas é honrá-las. Eu sou um filho honrado quando eu vivo, apesar dos meus pais, eu vivo uma vida digna, que os meus pais poderiam olhar e falar assim, o meu filho me honra da forma que ele conduz a sua vida, inclusive fazendo algo que vai muito em contrário do que eu penso, mas a vida dele é digna, é honrosa. Quando eu instruí ele a fazer o errado, ele foi lá e fez o certo. Isso é honrar os pais. É ter uma vida em que os nossos pais poderiam se orgulhar de terem os filhos que têm. Então, nós devemos ser cidadãos que honrem as autoridades diante de nós, sendo excelentes cidadãos. Apesar de tudo que está aí. Eu não sei se bate esse sentimento em você, mas bate em mim. Quando eu vejo toda a corrupção que está diante de nós, em todos os aspectos, em várias esferas, eu falo assim, meu Deus do céu, que terrível. Mas o que o Pedro está falando, o que compete a mim é ser um bom cidadão. Isso não me exime de criticar, de levantar bandeiras, que a gente tenha o nosso espaço público e a forma pública correta de fazer todo tipo de reclamação que a gente quiser. A gente ainda vive num país que tem democracia para isso. Então, não tem problema isso. Inclusive, honro quando eu aponto os erros das autoridades. Falo assim, vocês estão errados nisso aqui. Mas a gente está fazendo certo? Porque muitas vezes a gente fala assim, as autoridades estão empregando mal o dinheiro que eles têm em mãos. As autoridades estão fazendo tudo errado com o dinheiro. E muitas vezes nós, como povo de Deus, não estamos entregando o nosso dízimo na casa de Deus. E estamos culpando as autoridades por aquilo que eles fazem errado, por exemplo, com as finanças. Então, irmãos, há uma forma muito concreta de nós honrarmos ao rei, sendo cidadãos que orgulham a nossa nação, apesar de todos aqueles que nos lideram. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E que Deus nos ajude. E que Deus nos ajude mesmo em momentos difíceis e que podem se tornar mais difíceis, irmãos. Nós temos irmãos que vivem em ditaduras. E eles estão honrando a Deus primeiramente. E honrando, inclusive, a sociedade que eles vivem. Sendo crentes genuínos. Espalhando o amor e mostrando o amor a cada um. Uma das cartas, também, que ia aos imperadores, falavam que, espantado, o governador falou assim, esses cristãos, eles estão pegando os velhos que nós estamos abandonando, os órfãos que nós estamos abandonando e cuidando deles. Esse povo é muito estranho. Ou seja, honrando ali o império naquilo que o império estava falhando. É assim que nós devemos ser, irmãos. Pessoas de outro mundo, que vivem uma outra realidade, apesar do mundo corrupto que está diante de nós. Vamos orar? Deus, diante de nós a sua palavra poderosíssima, graciosa, essa palavra que tanto nos instrui e edifica. Somos conduzidos nessa noite, Deus, a primeiro pedir o auxílio divino, o auxílio dos céus mesmos, a nos ajudar nessa batalha que nós temos contra os nossos pecados, Deus, que são múltiplos. Nos ajude a ser pessoas que carregam a identidade do povo do Senhor e carregam essa identidade, que demonstram isso com a vida própria, Deus, em cada atitude que nós fazemos. Então, nos ajude a vencer as paixões da nossa carne, todas elas, Deus, para que a gente possa deixar cada vez mais belo o povo do Senhor, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva que o Senhor separou. Nos ajude, Deus. Não deixa que os frutos da carne prevaleçam sobre as nossas vidas, e sim os frutos do Espírito. Que nós possamos, Deus, de fato, exaltar e testemunhar que o Senhor é bom, sendo Deus, bons cidadãos, boas pessoas, bons filhos, bons pais, bons maridos, boas esposas. Nos ajude nisso, Deus. E te pedimos agora, Deus, algo que muitas vezes é difícil a nós, que é ser bons cidadãos, Deus. Porque diante de
toda corrupção, Deus, que está diante de nós, muitas vezes nós somos tentados a desrespeitar leis que são colocadas diante de nós, Deus. Às vezes leis que muitas vezes parecem injustas, Deus, como os impostos, que pesam sobre a nossa vida. Mas não deixa que essa tentação nos leve a desonrar as autoridades que estão diante de nós. Que o Senhor nos ajude a honrá-las e a obedecê-las, enquanto elas não nos mandarem infringir a tua lei, Deus. Então nos ajude nisso, Deus, a honrar seriamente essas autoridades, com aquilo que o Senhor nos dá. Mas se porventura, Deus, as autoridades, elas se rebelarem diretamente contra a lei do Senhor, o que nós te pedimos e nós cantamos aqui nessa noite, é que o Senhor nos dê coragem. Coragem, Deus, para dizer não aos governantes e temer ao Senhor, dizer sim para o Senhor. A mesma coragem que o Senhor deu a alguns irmãos frente ao governador Plínio, que diante de 3 vezes perguntando, vocês são cristãos? E esses irmãos tiveram a coragem de dizer, sim, nós somos. E eles perderam a vida por causa disso. Nos dê coragem, Deus, se necessário for, para enfrentar, Deus, os desafios que a nossa terra pode proporcionar. Cuide de nós, cuida do teu povo, que nós possamos, Deus, tratar todos com honra, amando os irmãos, Deus, temendo ao Senhor e honrando o Rei. Nos ajude, Pai. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e que o amor de Deus Pai, o Deus governante sobre toda a terra, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, o povo dele reunido aqui nessa noite, e sobre o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, inclusive sobre aqueles que sofrem, até que Cristo volte. Amém, amém.